graça de Deus para todos nós. Eu também mando um abraço para quem nos acompanha em nosso culto online, aqui no Facebook e lá também pelo YouTube agora. Graças a Deus, tem muita gente que está cada vez mais participando do nosso culto e a gente tem muitas cadeiras vazias também e convidamos, né, as pessoas para virem pessoalmente também. Eu trago um abraço da nossa igreja filha, Ibris, eu tive lá hoje de manhã. E, irmãos, a gente se sente como o pai visitando um filho, a mãe visitando uma filha. É a nossa igreja filha, Itapecerica da Serra. Eles passam por um momento agora de transição. O pastor Dalvino está de saída, né, ele vai ficar até dezembro, só para recordar aqui quem não estava sabendo. Então, precisamos de uma pessoa lá, um obreiro, ou tempo parcial, ou tempo integral. E a gente está orando. Ore por isso, tá? Isso tem a ver com a gente aqui, porque é a nossa igreja filha. Lembra nas suas orações de Deus levantar uma pessoa, né, um casal preparado para ajudar a cuidar daquele povo nosso lá. Precisa de alguém lá que realmente abraça, que sente lá o que está acontecendo e leva aquela obra adiante. Então, eu falei para os irmãos lá que nós não esquecemos deles. Então, não esqueça deles. Eu não sei se a Iracema nos acompanha agora, ela vai fazer uma cirurgia amanhã, ligada ao esôfago, e vamos orar por ela. Tá bom, irmãos? Ore por ela. A Rita, que é amigona dela, já falou, pastor, não esquece de orar da Iracema. Então, vamos orar agora, para a gente não esquecer? Vamos orar agora. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de retornarmos aqui, de poder olhar para o Senhor Jesus. Ele é o nosso maior interesse agora, durante todo esse culto. Pai, olha para a nossa igreja filha de Itapecerica, Senhor. Levante um homem, uma mulher, uma família para ajudar aqueles queridos lá. Não sabemos quem está disponível nesse momento. Talvez até alguém aqui do nosso meio que só pode mover, inclinar o coração para poder servir, seja tempo parcial, ou até integral que seja, que o Senhor levante uma pessoa, Pai. Por favor, Senhor, tem misericórdia. Lembramos também da Iracema, pedindo uma graça especial, que ela fique em paz, que o Senhor dê uma boa cirurgia para ela amanhã. Acalme o coração dela, Pai. Sossega a alma dela e que ela recupere bem rapidamente. E nos ajude agora a focar na Tua palavra. O Senhor tem um recado para nós, como o Senhor abençoou tanto de manhã, aqueles que vieram, e também mais agora à noite. Obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Olha, parabéns aos líderes de PGs. Eu pude ver agora à tarde a classe lotada lá com o pastor Paulo. Então, vocês têm atendido ao apelo de poder estudar mais, de poder aproveitar essa ferramenta do portal. Então, vocês que estavam hoje à tarde, levanta a mão aí. Classe lotada hoje. Parabéns, viu? Vamos continuar nessa pegada aí. Muito bem. O tema de hoje é a manutenção necessária. A manutenção necessária. Então, dá uma força para mim aí, porque aqui está fraco. Está ligado aqui? Ah, só pode estar fraco, né? Não está ligado, desculpa. Eu só vou recordar a semana passada, cada cristão é responsável para atrair outros a Deus através do seu estilo de vida interessado e diferenciado. Essa foi a pregação da semana passada. A gente está só recordando agora, tá? Estamos recordando. Lembra da semana passada? Uma palavra de Deus para os homens mais experientes, serem homens firmes, moderados, sadios na fé, no amor. Lembra disso? As mulheres mais experientes, para não falar as mulheres mais velhas, as mulheres mais experientes, treinarem as mais novas. Nós vimos sobre os moços serem criteriosos, os empregados serem bons de serviço, de confiança, e darem motivo de orgulho aos seus patrões. Tudo isso a gente viu na semana passada. Hoje, a semana passada foi cada coisa no seu lugar. Hoje, a manutenção necessária. Você percebe que cada tópico de cada semana tem a ver com pondo a casa em ordem. Na semana passada, cada um no seu lugar. Hoje, a manutenção necessária para pôr a casa, a vida, a igreja, sua empresa, a manutenção necessária. Gente, manutenção. Quem é que não faz manutenção? Não é opcional. Não é opcional.
manutenção é obrigatório na nossa vida. Manutenção na casa, no carro. De vez em quando você tem, cada 5.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, tem que trocar o óleo do carro. Uma casa precisa de manutenção, trocar o sofá, trocar... Antigamente durava bastante o fogão, não é? O fogão da casa da minha mãe durou uns 18, 20... Igual o Fusca antigamente, durava 2 décadas ou mais. Hoje o fogão Brastemp, quem já te viu, fogão Brastemp, né? Hoje dura 8 anos. Fazer limpeza, fazer faxina na casa, fazer manutenção, de vez em quando você conserta uma coisa, tem que trocar o sofá, aí você compra um sofá novo, aí daqui a pouco você tem que arrumar o armário da cozinha, as portas estão balangando, como diz o nordestino, balangando, malaganhada. Até poucos dias eu falei para a Sandra assim, no meu governo como marido, eu estava elencando as coisas que eu fiz. Então eu falei assim, olha, só nesse semestre aqui, troquei o porcelanato da cozinha e da lavanderia. Entendeu? No meu governo, eu mandei pintar o muro e a garagem, e até gente aqui da igreja, o Claudinho e o Kleber, excelente serviço fizeram em casa, já estou fazendo a propaganda aqui com os dois, estão aí por aí, de graça aqui para eles. No meu governo, eu ampliei a mobília da cozinha, dei uma esticada lá, criei mais um armário novo. No meu governo. Tinha uma pia de mármore lá, uma pia de mármore antiga, desde que eu casei, estava velha. E eu precisava dar uma arrumada. No meu governo, eu mandei fazer uma pia bonita, pretona assim, brilhando. Inclusive, no meu governo tem um projeto até o final do ano. Eu vou limpar o porão, vou dar um trato no portão da frente da casa, que está muito sujo, tem que dar um trato caprichado lá. Eu estou investindo até na periferia da minha boca, no meu governo. Gente, a gente brinca assim. Até os dentes nossos, os seus não podem estar dentes maravilhosos. Mas se eu não implantasse um 5 aqui, a Sandra teria um cara com a boca banguela. Plantei 5 aí, investi, Mano Neto. O garoto pobre da boca rica, sou eu. Olha, gente, tudo isso aqui, para trazer à nossa memória, que na vida cristã, a graça não só salva, não só nos dá de presente uma imensidão de benfeitorias, mas a graça nos convida para fazer uma manutenção que a gente pode chamar de santificação necessária, que não é opcional. Agora a gente vai ler Tito, capítulo 2, 11 a 15. Inclusive, só para finalizar a minha história, quando eu estava falando para a Sandra do meu governo, sabe o que ela falou para mim? Que outros lábios te louvem, te elogiem, não os seus. Mas se a gente não fizer uma propagandazinha, quem vai fazer por nós? Né? Não é, marido? Você faz, e às vezes elas querem mais, então de vez em quando você tem que falar, olha o que eu já fiz. Olha o que eu já fiz. Tito 2, 11 a 15. Posso ler? Tito vai depois de Efésios, depois de Colossenses, antes de Timóteo. Você fica usando muito celular, aí na hora de procurar na Bíblia, não sabe. Tito 2, 11 a 15. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela, falando da graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita, observe bem, a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda
a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. É isso que eu vou fazer agora, esse finalzinho dos versículos. O que é para mim fazer aqui? Exortar, ensinar, repreender com toda a autoridade. Não me despreze, Estela. Não me despreze. Não me despreze no seu coração, se porventura o homem Edgar tiver algum ruído, alguma falha no raciocínio ou na minha própria figura. Tá certo? O que importa é a palavra de Deus que deve ser exposta com autoridade, que é Deus que fala conosco. Eu sou meramente um veículo, né, comunicador da voz de Deus. Muito bem, muito bem. Avançando aqui nos nossos slides, nós vimos a semana passada que essa sã doutrina, que Tito deveria falar sobre ela, no capítulo 2, fala para Tito, 2, versículo 1, fala o que convém à sã doutrina, e quando a gente pensa que ele vai falar de teologia, ele não fala de assuntos da soberania de Deus, dos mistérios de Deus, dos atributos, ele fala de algo prático. Aí eu, na semana passada, coloquei essa moldura aqui, que a sã doutrina, ela é ornamentada através das vidas das pessoas. Essas pessoas que encarnam, chamadas para viverem a sã doutrina, e a moldura se fecha lá embaixo, na graça salvadora. É o mesmo assunto. Por quê? Porque na NVI, no versículo 11, começa com porquê. O assunto é o mesmo, da semana passada. A sã doutrina é para ser ensinada a essas pessoas, porque a graça de Deus as alcançou e as transformou. Você está entendendo isso? Você é aluno que estava agora assistindo a aula do pastor Paulo, de você interpretar a Bíblia, não sair do contexto, o próprio texto está ali conectado uma coisa com a outra, porque a graça de Deus nos alcançou, é possível esses homens, as mulheres e as mais jovens, os jovens, os líderes e funcionários viverem essa vida diferenciada e transformada que ornamenta a sã doutrina. Então, isso é só para nos ajudar agora a continuar. O versículo 11 começa com uma conectiva aí, né, que conecta o texto com o anterior, com o contexto. Não, tem uma tradução que fala por quanto, não é? Tem alguém que está escrito por quanto? Ou pois? Por quanto? Então, de novo, é uma conjunção que está ligando uma coisa com a outra. Muito bem. A graça de Deus. Você vê no versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus se manifestou salvadora. Ali tem uma definição da graça. A graça de Deus é seu favor ativo que outorga, que concede o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. Essa graça que se manifestou é praticamente a mesma coisa que falar o Filho de Deus se manifestou. Porque a graça é uma pessoa. Não é que a graça de Deus não existia antes. A graça de Deus sempre existiu. A graça de Deus é o seu favor sobre os homens. O sol é manifestação da graça de Deus, a chuva, o ar que respiramos, as frutas, a nossa saúde. Tudo isso é dádiva, graça de Deus a todos os homens. Mas o que ele está falando aqui no versículo 2:11, que essa graça se manifestou. Havia
algo extraordinário da graça que estava oculto, que é o próprio Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Jesus não veio cheio de graça e de verdade? Se você olhar bem, eu quero pedir para você abrir 2 Timóteo, é na frente, antes de Tito, não é? 2 Timóteo, antes de Tito, eu tinha até falado que era Tito, era depois, mas 2 Timóteo, abre aí, voltando à página, 2 Timóteo 1, versículo 10. 9 também, ok? 9 e 10. Eu vou ler do finalzinho do 8, segundo o poder de Deus, está aí na mão? Versículo 8, segundo o poder de Deus. Agora o versículo 9, que nos salvou, olha só, e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, olha a palavra graça, essa graça nos foi dada em Cristo Jesus. Olha aí, essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Versículo 10. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Você viu aí que ele está falando que essa graça que se manifestou é o próprio Jesus? Você entendeu aí a ligação desse versículo com aquele outro? Aqui está falando que essa graça foi dada em Cristo Jesus e agora foi manifestada através do nosso Salvador. Ele está dizendo que a graça veio de uma maneira extraordinária agora. A entrada de Jesus, aqui está falando da primeira vinda de Jesus. Ele foi manifestado. E a palavra manifestar é uma palavra que significa epifania. Era uma coisa que estava oculta e Deus agora revelou. Deus deixou as claras, essa graça. Essa graça que se encarnou num bebezinho pequenino, lá em Belém, e foi crescendo, passando pelas experiências humanas, tendo fome, tendo sede, e essa graça encarnada extravasou nas mãos de Jesus para curar, nos lábios de Jesus, que também extravasaram a graça para ensinar, para ministrar, para curar. Essa graça chegou a resplandecer na hora da cruz. Na hora da cruz, essa graça brilhou na escuridão. Apesar da escuridão na hora da morte de Jesus, mas essa graça brilhou no domingo da ressurreição. Então está falando dessa maravilhosa graça que veio trazer para nós, veio resgatar o homem do seu maior mal e trazer para o homem o seu melhor bem. Tudo isso é graça de Deus. A graça não se manifestou condenadora. A graça se manifestou salvadora. Ele veio cheio de graça e de verdade. A graça rompeu a escuridão da humanidade. A todos os homens. Não está dizendo aqui no 2:11? A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Não sugere esse texto que todos os homens de todos os tempos serão salvos. Não é isso que o texto está falando. Tem uma teologia que muitos pastores estão defendendo, é a teologia do universalismo, que Deus não vai condenar ninguém, que a graça de Deus vai alcançar todos, ninguém vai para o inferno, e se tiver inferno vai ser de curta duração. É um ensino que estão tentando. Se você pegar esse texto fora do contexto, quem crê no universalismo vai pegar um texto desse aqui e vai falar, está vendo? Ó, vou te provar biblicamente, está escrito aqui no 2:11, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, todos vão ser salvos, não existe esse negócio de inferno, Deus não vai condenar ninguém, todo mundo vai para o céu. É por isso que fala universalismo, não há restrição para ninguém. Mas, o próprio texto vai responder contra esse pensamento, por isso que é importante não tirar o versículo do contexto, porque se você olhar agora, no versículo 14, daqui a pouco a gente vai retornar para ele, mas dá uma olhadinha agora. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir, que quer dizer comprar,
de toda maldade e purificar para si mesmo um povo. Não todos. Não todos. Um povo. Um povo particularmente seu. A menina dos olhos de Deus é o seu povo. Ele morreu, ele deseja que todos sejam salvos, mas nem todos serão salvos. Aqui fala que um povo vai ser arrancado desse mundo, esse povo é a igreja, Deus está chamando. E essa questão que a graça se manifestou salvadora a todos, é que Deus não tem acepção. Deus não tem preconceito. É homem, mulher, rico, pobre, pessoa muito instruída, pessoa de pouca instrução, de qualquer nacionalidade, chinês, africano, japonês, brasileiro, baiano, cearense. A graça se manifestou salvadora a todas as pessoas. Dá para incluir homossexual, a graça se manifestou salvadora aos homossexuais, aos heterossexuais, aos transexuais, a não sei o que sexual, que tem tanto nome desse negócio, mas a graça de Deus veio de maneira plena para todos nós, para quem quiser abraçar e atender ao convite da graça. E a Bíblia fala que a gente deve orar por todos os homens, não é? Lá em 2 Timóteo capítulo 2, que Deus deseja que todos venham ao conhecimento. A gente tem que orar por todo mundo, independentemente de autoridade, de pessoas, a graça chegou. A graça. Esse tema é maravilhoso demais, gente. Eu fiquei contente de poder pregar sobre esse assunto hoje, porque a graça empolga demais. Ela é indescritível demais falar desse Senhor que se revelou a nós de maneira tão extraordinária. A graça que salva é a mesma que nos aperfeiçoa, que nos capacita, que nos equipa para fazer a manutenção da vida cristã. Agora, essa graça, a graça, às vezes você está doente, você fala assim, eu orei e Deus não me respondeu. Ou eu fiz um exame médico e eu estou com uma doença séria, um câncer, uma tuberculose, uma doença muito ruim, muito difícil. E agora? Deus me abandonou. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E ele orou a Deus. Orou. E Deus falou, Paulo, ele fala assim, Deus não tirou esse espinho de mim. Mas Deus falou para mim, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder vai aperfeiçoar a sua fraqueza. A minha graça te basta. A graça, além de nos salvar, ela é capaz de usar o sofrimento para nos lapidar em situações que fogem ao nosso controle, a ponto do Paulo falar depois assim, então, eu me alegrarei nas injustiças, nos infortúnios, nas tribulações, nos perigos, por amor a Cristo, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque quando a gente é fraco, é uma matéria excelente para a graça trabalhar, é quando a gente é fraco. Porque na nossa fortaleza só brota egoísmo, autossuficiência, orgulho e tudo mais. Então, às vezes, Deus tem que nos lixar para a gente aprender a ser gente, crente, verdadeiro. A graça, a sua origem é de Deus. Não fomos nós que criamos, não é religião. Deus é o autor, o doador, a causa da graça. Vem dele, ele quis, na sua soberania, dividir conosco da sua bondade. A natureza da graça, ela veio para salvar. E a extensão da graça, já acabamos de falar isso. Então, eu quero propor agora, nessa reflexão nossa, nesse tempo nosso aqui, todo cristão, alcançado pela graça salvadora, recebe treinamento para uma vida diferenciada e cheia de esperança. Vamos ler juntos? Todo cristão, alcançado pela graça salvadora, recebe treinamento para uma vida diferenciada e cheia de esperança. Que proposta legal! É um convite para você se matricular na escola da graça, porque a graça tem as suas capacitações. A graça, ela nos capacita. A primeira capacitação da graça é que a graça ensina. A graça educa. Onde que está isso? Está no versículo 12. A graça veio também não só para nos salvar, aí no versículo 12, ela nos ensina. E o sentido aqui
é a graça que nos matricula na escola da santidade, que é a manutenção necessária. O verbo aqui, ensinar, tem o sentido de disciplinar, de treinar. A graça de Deus nos ensina a viver, não mais eu, mas a graça vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus não salvou você para você continuar vivendo do mesmo jeito que antes. Essa graça, ela opera em nós uma transformação do coração, da mente, da linguagem, dos pés, do ouvido. A graça mexe com toda a estrutura do nosso ser. Não é um verniz. Não é um verniz. Agora, que eu comecei agora a participar de uma nova religião. Não é isso. A graça, ela nos faz ressuscitar. Mata o velho homem e nasce um novo homem criado em santidade, procedente da verdade, dessa graça. Aí ele fala de renegar a impiedade e as paixões mundanas. O que é impiedade, hein? Impiedade tem a ver com irreverência. Tudo que a pessoa faz sem levar Deus em consideração. A pessoa não quer saber de vida espiritual, não quer saber de nada de Deus. Ela quer viver a vida dela. Não leva em conta o que Deus pensa, o que Deus não pensa. A impiedade aqui está no singular. E qual a diferença que as paixões mundanas está no plural? É que as paixões mundanas revelam um coração ímpio. O que quer dizer um coração ímpio? É uma pessoa que não está nem aí com as realidades eternas, espirituais. Ela vive a vida dela, ela dá vazão, ela dá portas abertas ao seu coração, às suas paixões carnais, e é uma pessoa que não tem controle, não tem critério. Tem a ver com uma vida desregrada, uma vida sem limites. E o nosso mundo, por que fala as paixões mundanas? Porque o mundo tira a cerca. Tira as cercas para a pessoa fazer o que ela tem vontade. E aqui a palavra de paixões é uma palavra assim forte, quer dizer desejos fortes, uma palavra que fala epitomia, desejos exagerados. Quem assistiu aqui os 7 pecados capitais do Quarto a Mais, esses desejos fortes de ira, inveja, preguiça, desejo forte, que mais que a gente ouviu? Lascívia, orgulho, são tensões dentro de nós que tentam nos governar. Inclusive, essa semana vai ser sobre ira. E quem vai falar, eu fiquei até interessado em ouvir, só pela propaganda. Quem vai falar é uma pessoa ex-irada, ex-nervosíssima, ex-insana. Vai estar aqui, quarta-feira, agora vai estar sanzinha, mas quem te viu no passado. Você já entrou numa antessala para o médico ou num supermercado que você viu uma criança que começa, eu já vi, a criança começa a derrubar revista ali da sala, subir na cadeira, sentar no chão, empurra uma cadeira, sobe em cima de algum móvel, e a mãe está ali lendo uma revista ou no celular, e está pouco se lixando com o que está acontecendo. E a criança está fazendo o maior caos. O máximo que uma mãe dessa fala, Mateus, não tem nada a ver com o seu Mateus. Vamos mudar aqui, né? Marcelo, se não for comprar briga aqui para mim. Marcelo, eu já te falei. Mas aquela criança está entregue ao que ela quer, não tem limite para aquela criança. Então, essas paixões aqui, essa impiedade e paixões, é que nós éramos assim também. Olha, irmãos, quando a gente vai falar de paixões aqui, tem gente que tem uma paixão de ser independente. Eu quero curtir minha vida. E pouco me importa. Alguns filhos saem de casa. Um rapaz ou uma moça doido porque gosta de alguém, o pai não é a favor, por A mais B, corta o pulso. É a paixão, eu quero aquela pessoa, vou me cortar, eu vou me trancar no quarto 24 horas, bebezão de 18, de 20 anos. E até tem série Netflix explorando essa questão aí do suicídio, de gente que não sabe lidar com as frustrações, porque os pais colocam breques, freios, ordens, limites, e não quer limite.
Se tem alguém que está namorando aqui de maneira desregrada, você está dando atenção às suas paixões. Há poucos dias um irmão falou, pastor, eu estava no metrô e vi um rapaz pendurado na boca de uma moça. Cheguei lá, falei, ao invés da pessoa estar pendurada no metrô, pendurado na boca de uma moça, já cheguei lá enquadrando. Falei, amém, ainda bem que você está cuidando da qualidade. Mas não é só na aparência, né? A gente tem que cuidar aqui do coração. Agora, se escancarado já é assim, as paixões de poder dormir antes de se casar, irmão, eu falar isso está parecendo que eu estou virando antiquado. Pastor, você é de outra época? Não, a Bíblia é atual. A Bíblia, a gente tem que namoro puro. Cuidar dessa paixão desenfreada. Olha, paixão mundana, não fica contente com o celular e fica triste porque não tem um celular novo, ou gasta o que não tem para comprar aquilo, ou fissurado pelo corpo, uma preocupação pelo corpo, que tem que estar sempre bonito para impressionar. Paixão por curtidas, publica uma coisa e as pessoas não curtem, e fica triste porque não foi curtir quantas curtidas quis que curtisse. Gente, maluquice esse tipo de coisa. A graça vem e nos educa. A graça vem e coloca limite para a nossa vida, porque a graça, ela nos disciplina. É um processo que se chama... Agora, ela faz isso de maneira negativa, é o que a gente está falando aqui, renunciar, dizer não. E a força desse não aqui, em outra passagem de Timóteo, fala para aquelas pessoas que se afastam do caminho, que dizem não para as coisas de Deus, que negam a fé. É a mesma palavra daquela pessoa que se apostata, que fala, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de crente, eu não quero saber A força aqui é o contrário disso. Eu não quero saber desses descontroles da vida. A força aqui é que você faz um rompimento, a graça nos faz um rompimento, ao contrário da pessoa que fala, tudo eu posso, ninguém me segura. Olha, você pode o que você quiser, mas nem tudo edifica, nem tudo convém. 1 Coríntios 10, 20, é lícito. Você é lícito para usar um celular sozinho, onde você estiver, mas nem tudo edifica, nem tudo convém. Tem muita escravidão aqui, se a pessoa não sabe se cuidar. Continuando aqui, de maneira positiva, educa na prática do bem. Então, é para deixar, no sentido negativo, né, abandonar a impiedade, as paixões mundanas, mas não só abandonar, mas buscar a prática do bem aqui em 3 palavras. Sensata, uma vida sensata, uma vida justa e uma vida piedosa. Sensatez é a mesma palavra para moderado, que foi pedida para os homens os casados, lá no capítulo 2. É a mesma palavra de sensato. O que é uma pessoa sensata? Na outra tradução, viver uma vida sábia, uma vida equilibrada, uma vida de domínio próprio. Saber lidar com você mesmo. A questão da sensatez é como eu cuido de mim. Já um filósofo grego, Sócrates, ele cunhou essa frase, conhece-te a ti mesmo. Cuida de você. É o que Paulo falou para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Cuida de você. A gente não pode terceirizar a nossa vida espiritual. A Sandra lê a Bíblia para ela. Ela e Deus. Eu não posso. A Sandra leu a Bíblia para mim. Ei, beleza, tem uma mulher que lê a palavra de Deus e eu estou de folga. Porque ela lê e eu me garanto na fé que a Sandra tem. Não, a fé é pessoal, é sua busca de Deus. É pessoal isso. Sensatez é você cuidar de você mesmo. Ser justo aqui tem a ver com o próximo. Como é que eu lido com as pessoas? Como é a minha flexibilidade com as pessoas? Sou muito exigente com ela? Mãe, pai, é muito exigente com seu filho? No seu ambiente de trabalho, você que é chefe, você que é líder, como é que você pratica a justiça? Qual é a maneira que a sua fé afeta você para não desejar para o outro aquilo que não deseja para si mesmo? Como é que a gente lida com isso? Esse senso de justiça, e justiça envolve bondade.
Às vezes tem alguém que precisa de uma ajuda sua, de ser justo, no sentido de ser sensível àquela pessoa e ajudar alguém que precisa. Nesse sentido, não se coloca acima dos outros, não tenta diminuir os outros. A justiça nos ensina a cumprir os nossos deveres, nossos acordos, nossos votos de fidelidade, ser justo, coerente. Então, a fé ajuda você, a vida, a busca, né, da prática do bem, de maneira sensata, eu mesmo, justo com as pessoas e piedosa. Tem a ver com quem? Com Deus. Você vê que está incluindo tudo? Eu cuidar de mim, eu ser justo com o meu próximo, e meu andar, minha busca por Deus, minha comunhão com o Senhor, minha busca na palavra, minha comunhão com o Espírito Santo, minha vida na igreja, tudo são recursos que Deus movimentou para nos educar. E educar quando? Quando que diz aqui? Maneira sensata, justa e piedosa, no final do versículo 11, nesta era presente. O sentido aqui de nessa era presente é um sentido ruim. Não é que está fácil viver nessa era presente. A gente está vivendo num mundo hostil a nós. O sentido aqui é o mesmo que Demas. Demas era um personagem que era obreiro da igreja, cooperador, líder. E Paulo fala, tendo amado esse presente século, que é traduzido por mundo, ele nos abandonou. É nesse mundo que está em rota de colisão com a vontade de Deus, que fomos chamados para ter esse tipo de vida diferenciada. Não é só questão de boa moral, não, gente. É questão de que a graça nos alcançou e nos transformou, e ela nos dá essa vida agora. Essa era presente, essa estrutura social que a gente está vivendo. É nesse meio que a gente está vivendo, de poluído, corrompido, que Deus chama, a graça atrai de maneira irresistível para ter esse tipo de vida. O Evangelho faz isso. A graça, além de nos educar, o que ela faz? Ela nos enche de esperança. Esperança. Não é uma esperança qualquer, não. 1 Pedro fala que é uma esperança viva, e aqui fala que é uma esperança abençoada. É uma esperança bendita. Olha, a primeira vinda, aqui no versículo 11, fala que a graça se manifestou salvadora. Essa outra manifestação da graça, no versículo 13, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa o que quer dizer gloriosa? O que quer dizer cheia de glória? Vai ser a segunda vinda. A manifestação, a aparição, inclui o arrebatamento? Inclui. Inclui os galardões que vamos receber no céu? Inclui o milênio, todo um futuro maravilhoso. Nesse pacote aqui, a gente vive no já, que ele já veio uma vez, e o ainda não, que ele vai retornar para nos buscar. Uma bendita esperança nesse sentido. Traz glória, por isso que fala gloriosa, porque vai trazer muita glória. Eu não sei você, mas às vezes eu não penso muito na segunda vinda de Jesus, como gostaria de pensar. Porque se de fato nós carregamos essa motivação, que Ele vai nos buscar, que Ele vai retornar a qualquer momento, o que mudaria na nossa vida? Se Deus fizesse uma revelação aqui para Estela, uma epifania pessoal, porque essa epifania aqui foi pública, né? Falando para Estela, você fica sabendo que Jesus vai voltar daqui uma semana. Se você soubesse disso, alteraria seu dia a dia? Alteraria a sua leitura da Bíblia? Alteraria seu coração de talvez parar para pensar assim, será que eu estou magoado com alguém e eu preciso acertar com essa pessoa? Será que eu peguei alguma coisa emprestada e não devolvi? Será que eu estou devendo para alguém? Será que eu deveria fugir de certas situações de tentação nessa próxima semana? Preciso estar mais agarradinho
agarradinho aos meus irmãos na fé, eu estou meio distante do povo de Deus, porque Jesus vai levar esse povo, eu quero estar perto do povo de Deus. Mudaria o que na sua vida se você soubesse que Jesus voltaria daqui uma semana? Eu falei isso para uma pessoa perguntando essa semana, o que você faria? Sabe o que a pessoa falou? Eu pegaria todo o meu dinheiro, iria passar essa semana viajando, porque eu estou bem com Deus. Falou, eu nunca viajei pelo mundo, eu vou pegar essa grana, vou viajar para cima e para baixo, porque eu não estou com medo. Meu Senhor vai chegar, vai me levar. Você acredita que eu conheço uma senhora de uma igreja católica, mora lá no meu bairro, tem 75 anos, e ela falou para mim, Edgar, eu estou colocando a minha casa em ordem. Falei, como assim? Está tudo arrumado, para quando eu faltar, meu marido vai receber a ajuda dos meus parentes, já orientei todo mundo, não devo ninguém, estou preparada, quando chegar a minha hora que Deus me chamar, estou pronta, não vejo a hora, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Uma senhora que lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Gente, tem crente que tem medo da morte. Recebe um resultado de exame, já fica apavorado. Vai ter que fazer uma cirurgia, fica mordendo os dentes, e culpa a Deus, Deus me abandonou. E agora? E eu vou à igreja, e eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. E eu sou fiel. Mas agora eu vou morrer. Não, você vai ficar para semente, então? Medo da morte, pavor da morte. Eu tenho também, estou dizendo para você aqui que eu tenho medo da morte. Mas uma coisa é a gente estar assim de maneira serena. Senhor, tem esperança, tem uma bendita esperança. Se Jesus não voltar antes, eu vou morrer, eu vou ao encontro dele. Se ele não voltar, eu vou morrer, eu vou me encontrar com ele. Se eu não morrer, eu o verei nessa geração. É por isso que Paulo falou, quer saber? Para mim, viver é Cristo, morrer é ganho. Então, se você for avisado que você vai morrer por câncer, por alguma doença, fala assim, morrer é ganho, viver é Cristo. Olha, coloca isso na sua cabeça, porque Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, não vos entristeçais como os demais, que não foram alcançados pela graça salvadora, que não têm esperança. Você, nós temos uma bendita esperança. Eu vou ver minha mãe, minha irmã, que já partiram. Eu tenho essa esperança de, mais do que elas, vou ver meu Salvador. Enquanto eu estou vivendo, a gente está aguardando. Então, quando você tiver uma situação difícil, que você vai passar uma semana, fala assim, ele vai chegar e ele vai colocar tudo no lugar. Esse Congresso Nacional, um dia, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque um dia serão fartos. A justiça vai inundar a terra como as águas do mar encobrem todo o mar. E Deus vai prevalecer na sua maneira. E fala 1 João 3,3, todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Uma noiva, quando vai se casar, não fica focada? Já pensou uma noiva de namorico? Uma noiva piscando, olhando sensual para um rapaz? Não combina com uma noiva. Ela está focada no casamento, ela busca isso. Assim é a igreja também. Ela está sendo purificada. Essa graça, ela nos educa, nos purifica. Interessante, e terminando já, né, a graça nos encoraja às boas obras. Está aqui no versículo 14. E purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado. Tem uma tradução que fala zeloso, diligente, ativo. Nós, irmãos, nós fomos chamados, um dos efeitos da graça, um dos resultados da graça, é esse encorajamento das boas obras. Isso é nosso, não é só espírita que foi chamado para praticar caridade. Quer dizer, eles se acham os tais, mas isso aqui é coisa do povo de Deus. Praticar boas obras. Isso é do povo de Deus. Só para lembrar, para a gente não esquecer.
Boas obras não salvam, mas os salvos servem. Servem a Deus. Servem ao próximo. Boas obras são inúteis para a salvação, mas as boas obras são o resultado dos cristãos úteis. É fruto. A gente está falando de sã doutrina, mas não é só teologia, você ter muita assuntos teológicos na cabeça, conhecimento. Nós fomos escolhidos. O que diz Efésios 2, 8 a 10? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Criados eleitos antes da fundação do mundo para a prática das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A gente guarda até o 9, esquece do 10, que é o resultado da salvação. Então, esse é um efeito da graça, é um encorajamento. Tito, aqui no 2,6, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Fala para ele pessoalmente, e agora no versículo 14, fala do povo. Igreja, nós não podemos ser um povo de discurso vazio. Cristianismo não é fala, blá, 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 blá. Cristianismo é um convite para sermos as mãos, os pés de Jesus. Lá em Mateus 25, um dia, o rei perguntará, vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, para o céu, preparado para vocês. Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive água, vocês me deram de beber. Quando eu tive sede, vocês me deram o que beber. Vocês me visitaram nos presídios. Vocês me visitaram nos hospitais. E aí, eles vão responder, mas quando é que nós fizemos isso para o Senhor? Quando vocês fizeram para um desses pequeninos, esses que precisam disso, a mim, vocês fizeram. Quando a gente serve a alguém, de alguma maneira, dá um copo d'água, dá qualquer coisa. Essa semana, eu estava num lugar público, né, eu estava na feira, aí uma mulher me pediu um dinheiro. Ela nem olhou para mim. Aí eu dei o dinheiro para aquela senhora. Aí, um tempo depois, eu estava em outra extremidade da feira, ela veio de novo para mim e falou, e sem educação, dá um dinheiro aí, moço. Nem olhou para mim. Aí eu falei, olha para mim. Aí ela, eu falei, você nem me viu, eu te dei um dinheiro lá embaixo, e agora você nem olha para mim, nem lá, nem aqui. Aí ela, ô moço, desculpa. Aí eu fiquei pensando assim, às vezes a gente fica impaciente, né? Quase estava me dando impaciência com a mulher, mas Deus moveu meu coração para ter compaixão. Para ter compaixão. A gente tem que olhar a pessoa assim, é a Cristo que a gente está servindo, não é aquela pessoa. É a Cristo, ter compaixão, ter um coração que se move. Às vezes o nosso coração é duro, nós que não queremos olhar para a pessoa. Essa é a grande verdade. Então essa graça fala aqui para nós, no versículo 14, olha o que ele fez, ele se entregou por nós. Ele se entregou por nós, a fim de nos comprar. É por isso que a graça é tão irresistível, que é para aqueles homens, marido, seja mais paciente com a sua esposa. Empregado, dê o melhor no seu trabalho, não seja respondão. Seja honesto. Isso é prática de boas obras também. Dona de casa, quando você está cuidando da sua casa, está tudo dentro do contexto. Você está fazendo uma boa obra para a sua família? Está lavando louça? Você está fazendo isso por amor a Deus? Você está cuidando dos negócios do trabalho? Você está fazendo isso para Deus, como ao Senhor, e não aos homens? Rapaz, pare de agir com imaturidade. Recém-casada, pare de ficar encostada, brigando, marido e mulher brigando. Marido, proteja a sua esposa, seja parceiro dela. Então, essa graça, ela vai nos transformando, a fim de que a gente vai ornamentando, embelezando essa sã doutrina. Vamos voltar, então, a falar sobre... Ele termina o texto falando, é isso, ensinar, exortar e repreender. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer essas correções
na sua vida e voltar aqui. Todo cristão, vamos ler mais uma vez? Todo cristão, alcançado pela graça salvadora, recebe treinamento para uma vida diferenciada e cheia de esperança. Você já está matriculado nessa escola da manutenção? Estamos matriculados? Então vamos em frente.